convivendo e nos abraçando, mas que bom que a gente pode estar aqui conversando juntos e aumentar um pouquinho esse bate-papo, né, Tércio Martinha, que tem seguido aí a cada domingo, e hoje conversar sobre esse conceito tão importante, né, de fé na prática, né? Vamos começar esse bate-papo, então, Tércio Martinha. Qual é o impacto real de uma vida de fé em Jesus que não desemboca, né, para uma ação prática de boas obras para o Evangelho de Cristo? Vamos seguir essa conversa. Vocês falaram, o Tércio falou muito ali na mensagem sobre isso, mas agora dialogando, batendo esse papo, vou repetir a pergunta aí. Qual é o impacto real de uma vida de fé em Jesus, mas que não desemboca em ação prática de boas obras para o Evangelho de Cristo? Qual é o impacto de uma vida que as obras não refletem a fé? Nenhum. Zero, né? Zero, realmente. Ou no mínimo negativo. Ou no mínimo negativo. A gente pode até hoje observar isso, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre isso aqui, compartilhar. Primeiro, de novo, um bom dia a todo mundo que está por aí, né? Nossa saudade, nosso abraço a vocês. Estamos aqui repercutindo, né, a reflexão de hoje sobre obras que refletem uma fé e obras. Então, nós tínhamos dois propósitos fundamentais na reflexão de hoje. O primeiro era realmente definir claramente o que é fé. Fizemos isso, então, você pode ir lá no site e ouvir a mensagem, a fé hebraica, judaica, né, o conceito original, que é emuná, que representa realmente obediência a Deus. E falamos sobre isso, porque quando essa obediência a prática, aquilo que nós dizemos crer, nós somos religiosos, naturalmente, uma religião morta, vã, né? Isso que a palavra diz, fé morta. E o segundo aspecto importante da reflexão de hoje era poder realmente ampliar o conceito de boas obras e dar uma dimensão que vai muito além, realmente, da questão de socorro aos necessitados. Porque boas obras são todas as ações boas daqueles que professam uma fé em Jesus, cuja ação reflete a vida de Cristo. Então, isso é muito mais do que apenas socorrer o necessitado, vestir o nu, como a gente comentou. Eu queria lembrar do texto de Tito, né? Paulo, quando escreve a Tito, lembrando que Tito ele fica em Creta, Paulo deixa Tito lá em Creta, numa sociedade carregada por uma vida realmente assim muito libertina, e ele está lá, o objetivo é que ele possa realmente colocar em ordem o que precisava ser colocado em ordem naquela igreja de Creta, constituir líderes e tudo mais. Ali a gente vai encontrar uma série de orientações sobre as características dessa liderança, mas vai falar sobre um grupo que estava ensinando ali, lançando falsas doutrinas, que eram os do grupo da circuncisão, naturalmente falando de novo sobre a salvação pela lei, não pela fé, né? Então, esse diálogo realmente dessa espiritualidade, gerando confusão, gerando uma série de crise. E no capítulo 1 de Tito, o versículo 13, ele vai falar sobre a importância de Tito repreender severamente, inclusive, aqueles que estavam professando aquelas mentiras, e no final ele vai deixar claro esse tipo do que nós comentamos aqui, que era a sua pergunta, qual é o impacto, né, daqueles que professam uma fé, mas não praticam. Então eu queria ler o texto, diz assim, versículo 13 do capítulo 1 de Tito, tá? Ele diz assim: tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então, ele está falando sobre uma enfermidade aqui. Ele diz, e não dê atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade, que eram esses mandamentos da salvação pela lei. Né? E ele diz, para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, olha o que ele diz agora. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, obedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, aqui, ele está dizendo que a coerência, ou melhor, a incoerência entre
dizer crer em Deus, mas os atos negam exatamente a vida desse Deus, ela nos torna desqualificados para toda ação dentro do reino de Deus. Então, é muito sério a gente entender, então, que a fé e as obras, elas trabalham juntas, e as obras refletem essa fé. É isso aí. É bem importante mesmo, então, esse complemento da Martinha, né? E realmente dizendo, então, de que o impacto positivo realmente é nenhum, mas o impacto negativo, ele é muito forte, né? Então, a palavra vai realmente nos dizer, como tu trouxe esse versículo, Tércio, que desqualifica a pessoa, né, para a prática da boa obra, né? Então, realmente é muito profundo e impactante. Eu acho que é aquele tipo de situação que no cotidiano dá aquele curto-circuito quando as pessoas olham alguém fazendo algo que seria bom, mas aí olha, mas que adianta a pessoa fazer isso se ela faz isso, isso e isso, né? E aí dá esse nó de compreensão e realmente fica uma fé morta, uma fé oca, né? Uma fé vazia, né? Interessante, Lê, que eu acho que não é só você crer e não fazer, né? A fé sem obras, mas também a fé com obras numa motivação incorreta, né? Uma motivação egoísta, uma motivação focada em qualquer outra coisa menos em Deus, ela também é morta, porque eu ainda não estou coerente com a minha fé, porque eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim mesmo, né? Isso é sério. É profundo essa maneira. Eu faço bem, mas eu faço bem para eu me sentir bem, não para que o outro seja amado não e veja Deus, genuinamente, não por um amor verdadeiro. Essa obra também é morta, ela não glorifica Deus, né? Ela traz honra ao homem. É muito profunda essa forma viva que a palavra de Deus, a palavra da verdade, né, vai nos conduzindo a fazer com que a fé seja prática, né? Ou seja, vai falando, olha, não adianta só crer se isso não vier para a prática, né? E aí você vai para a prática e aí a palavra aprofunda de novo, né? Olha, não adianta ter a prática se isso não vier baseado em boas motivações, baseado no amor, né? Vai ser o sino que vai estar fazendo barulho, não vai agradar a Deus também, né? Então, realmente a palavra vai nos conduzindo por todas as dimensões, né? Nos leva para a prática, mas nos lembra da motivação. Então, é muito profundo mesmo, né? E é especial, né, Tércio Martinha, lembrar que a fé colocada em prática, ela vai tendo desdobramentos que a gente nem tem noção, né? Essa semana a gente pôde celebrar os 84 anos da nossa igreja, né? Então, na sexta-feira, celebrando, então, 84 anos, uma pena hoje a mudança da plataforma não vai nos possibilitar colocar imagens, né? Mas foram imagens que foram colocadas aí na sexta-feira de um grupo de irmãos em Cristo, né? Que foram fiéis e obedeceram à palavra de Deus e colocaram em prática há 84 anos, né? E isso hoje continua tendo efeitos, né? Isso hoje continua reverberando. Então é profundo isso, né? É verdade, com certeza. E você vê que uma boa obra, ela deixa um fundamento para a próxima geração, né? É como se construísse um alicerce para os próximos subirem e crescerem em cima do seu exemplo, né? Como faz bem a gente trazer à lembrança aqueles que foram uma influência no cristianismo, né? Na história, ou mesmo na nossa história. Quando a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, né, que deixaram boas marcas nos nossos corações pelas boas obras. Então, as boas obras, elas são ações que duram uma eternidade, que falam sem palavras, né, e que falam por gerações, vai embora, né? Se a gente uma geração contando a outra geração, a outra geração. Amém. Se a gente voltar, Leandro, de novo, né? Nós precisamos ampliar esse conceito de boas obras, até porque estamos vivendo o cristianismo, falando a nível, por exemplo, Brasil, com uma profunda influência da teologia da libertação, que traz o conceito realmente de um evangelho que só é cristocêntrico se ele reflete
as boas obras na ajuda aos pobres, ao socorro aos pobres. E, de fato, isso é bíblico. Deus espera, mas não é só socorrer os pobres. Socorrer os ricos nas suas necessidades também é praticar boas obras. Quando você olha para o Novo Testamento e você vai ampliando essa visão, por exemplo, a gente tem que olhar para Pedro, né, em Atos capítulo 5, logo após a cura, no capítulo 3, do paralítico em frente à porta do templo, no capítulo 5, quando acontece a primeira disciplina na igreja, Ananias e Safira, e o Sinédrio, o partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, né? E prenderam os discípulos, os apóstolos ali, colocando numa prisão pública. E Pedro, tentam silenciar Pedro. E Pedro realmente, ele não se silencia, ele proclama Cristo, ele fala, como é que eu posso deixar de falar de tudo aquilo que eu tenho visto, né, e ouvido, e ele não se silencia. Eu fico pensando, se Pedro tivesse se intimidado naquele momento, e a ação de Pedro, não é, a atitude de Pedro refletiu e trouxe um impacto na história, porque ali Gamaliel se levanta, porque o texto bíblico vai dizer que eles ficaram furiosos quando ouviram aquelas palavras de Pedro, lá no capítulo 5, versículo 33 de Atos. Você vê isso? E que eles queriam matar, e aí Gamaliel se levanta e vai dizer, peraí, não, se esta obra que eles estão fazendo, ela não procede de Deus, ela vai morrer. Mas se ela procede de Deus, nós vamos lutar contra o próprio Deus. E é isso que a Marta está dizendo. A obra, quando ela é de Deus, e que seja, por exemplo, uma boa obra de você, não é? Se manifestar com o evangelho, proclamando, anunciando diante de perseguições, você está praticando uma obra que vai alcançar muito além das suas gerações. Eu acho que essas compreensões são importantes, porque eu posso julgar, né? A Marta trouxe aqui o aspecto interior da motivação, né? A obra ela não é morta só quando eu não vivo o que prego, mas quando eu vivo com a motivação errada. Por exemplo, eu posso fazer uma boa obra, eu testo, socorrendo os necessitados, e me orgulhar disso e julgar o que não faz. Então, a minha obra, que ela é boa, ela é coerente com o evangelho, nesse momento, enquanto eu julgo os outros que não fazem, ela está sendo mortificada. Então, é muito mais profundo do que o ato em si, o coração com que a gente faz para Deus e acreditando que tem uma amplitude muito maior essa visão das obras que refletem realmente o evangelho e o credo que eu creio. O Deus que eu creio, né, na verdade. E é muito profundo, Tércio, porque foi algo que tu também trouxe ali na mensagem anterior ali, porque Deus nos convida, nos orienta, nos capacita a vivermos essa fé prática sempre da intimidade para o público, né? Então, realmente, a primeira dimensão da fé prática é na minha relação com Deus mesmo, né? Onde o orgulho vai se manifestar e aí, na presença de Deus, arranca de mim esse orgulho, né? E aí, o primeiro ambiente que sai da minha relação pessoal com Deus é o ambiente de maior convívio, né? É o ambiente da família, é a intimidade do lar. Então, tu falou ali sobre esse aspecto extremamente importante, né? De que uma fé prática, ela começa no lar, começa na família, né? Então, é um ponto importantíssimo para que a gente não viva uma fé incoerente, né? Fazendo para os de fora, digamos assim, mas deixando aqueles que convivem comigo com aquele olhar, puxa, mas papai fez isso lá, mas não está fazendo aqui. Isso cria algo que é extremamente desagradável ao coração do nosso pai, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso? Com certeza, Lê. Eu acho que a influência de uma pessoa que vive essa integridade, né, que é coerente com o que eu creio, né, que nós somos íntegros, né, somos verdadeiros fora e dentro, né, em todos os ambientes que nós estamos. Eu acho que a influência de uma pessoa que é íntegra, ela deixa as sementes do reino no coração de quem conhece. Porque a lei do reino é a lei do amor, né?
A moeda do céu é a moeda do amor. O que vai permanecer para sempre daqui da terra é a fé, a esperança e o amor. A fé não se mede, a esperança não se mede, mas o amor se mede nas ações. Pelas obras. Pelas obras. Então, as obras, a fé, ela não é mensurável, mas as obras, são obras de amor, elas são mensuráveis. Então, é como nós medimos o que nós cremos, mais ou menos assim, né? Então, a única moeda do céu que está aqui na terra e que vai durar para sempre é o amor. Então, as boas obras, quando nós praticamos e fazemos de coração, elas deixam sementes do céu na terra. E essa influência, ela gera tanto em casa quanto fora. Então, a gente teve uma geração de pastores que aprenderam tanto a serem pastores para uma igreja, né, num público, mas esqueceram de cuidar da sua família. Então, eu lembro de muitos pastores da geração anterior à nossa que perderam seus filhos, porque eles estavam tão preocupados em cumprir a sua missão, que eles até aprenderam que olha, cuida do reino de Deus, que Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar do que é teu. Só que o reino de Deus também é a nossa casa. E a nossa geração teve o privilégio de aprender de uma maneira diferente e aprender com o erro desses pastores. E não foram só pastores, foram famílias que seguiram esse exemplo. Em fazer a boa obra fora, mas dentro, às vezes não tem um tempo para deixar a influência, ou às vezes não deixar a influência por obras ruins também. Então, realmente, a semente de Deus, ela vem pela boa obra, e a boa obra precisa começar de dentro para fora, de casa para fora, para o mundo, e assim por diante. Me lembro, Leandro, só ratificando isso aqui, né, que a Marta está colocando, de um dos discipulados meus com a Armando Bispo, e aí já estou falando aí de 13 anos atrás. Nós estávamos num tempo muito precioso, inclusive andando nas dunas, dentro do carro, e ali vivendo o discipulado de Deus, transmissão de vida, e ele me dizendo assim: Técio, eu aprendi muitas coisas preciosas do meu pastor, que o levou a Cristo. Me disse, mas tem uma das coisas que eu também aprendi com ele, que foi negativo, e que eu não trouxe para a minha vida pessoal nem para o meu ministério. Ele disse, falando sobre o pastor que o liderou e de tantas influências espirituais, mas dizendo assim, mas ele era tão dedicado e generoso para com a igreja, e ele tinha um único filho, e ele esqueceu do seu filho. E hoje, isso ele contando lá naquele dia para mim, hoje o filho dele está com mais de 50 anos, morrendo de obesidade e morto, porque não se sentiu pastoreado pelo seu pai. Então, eu queria tocar esse ponto todo que você levantou, dizendo realmente assim, que nós precisamos ter muito cuidado com as motivações com que fazemos. Se tem um vírus que pode ser destruidor, realmente, é o vírus da religiosidade, onde muitas vezes nós estamos ajudando todos os de fora, né, e quantos maridos, esposas estão tristes e filhos porque são homens que estendem as mãos, o coração para todo mundo de fora, mas não tem compaixão do filho, não tem compaixão da esposa, não tem tempo para isso. Gasta-se pelos outros, pratica boas obras pelos outros, mas sequer é capaz de ouvir, não é, o coração da esposa, dos seus filhos, amar e cuidar. Então, essa coerência que a gente está falando de equilíbrio, onde as obras começam no pastoreio da casa, não é? No servir o marido, no servir a esposa, no servir os filhos, no ouvir uns aos outros, no socorrer o coração, a mente, as necessidades de casa para fora, mas não só dentro de casa, porque também esse evangelho que não transcende a porta da nossa casa e não estende amor e socorro aos outros. Então é um equilíbrio que vai glorificar o nome de Deus e vai refletir esse evangelho de Cristo. Uma coisa, Lê, que eu percebo também assim muito forte é o que nos leva, né? O que atrai muito a gente a fazer o bem mais lá fora do que aqui dentro. Até mesmo, bom, isso vale para muita coisa, né? Mas o reconhecimento. Jesus, quando ali no Sermão do Monte, né, um pouquinho antes ali, ele fala sobre
as recompensas do quarto secreto, né? Ele fala sobre a oração feita no quarto secreto, sobre o jejum feito em secreto, sobre a boa obra, né? A esmola até mesmo feita em secreto. Por quê? Porque aquilo que a gente faz para Deus, quando ninguém vê, é mais difícil, porque a gente gosta do reconhecimento. E em casa, geralmente, a gente não tem muito reconhecimento. Os filhos, às vezes, não agradecem, não dizem, o marido ou a esposa, mas a gente tem que fazer com o mesmo coração de fazer para Deus. Então, quando o nosso coração está voltado para Deus, tanto fora quanto dentro, a gente está fazendo com a motivação correta e a recompensa vem do céu, né? Porque a Bíblia é bem clara ali mesmo, em Mateus 5, que fala que aqueles que fazem para aqui, né, para as pessoas da terra, já receberam a sua recompensa. E aqueles que fazem pensando em Deus, né, focado no céu, não recebendo recompensa aqui na terra, vai receber a recompensa do céu. Muito bom, muito bem lembrado, Mar. E tudo vai passar por quem nós decidirmos nos render um dia de cada vez, né? Acho que esse aí é o ponto central, né? Se eu vou me render a mim mesmo, se eu vou me render às aprovações nas redes sociais, né? Se eu vou me render, Deus, ao aplauso público, né? Mas é uma profunda reflexão diária, né? A gente quer encorajar você a ir para, como a Mar falou, né? A ir para a intimidade da tua relação com Deus, para a tua intimidade na relação baseada na palavra de Deus, que nós falamos na semana passada, a palavra da verdade, né? No nosso site você tem uma extensão da palavra, né? Que é um devocional. Então, a cada dia tem um novo devocional. Hoje, um devocional falando sobre isso, a importância de render o coração, os pensamentos a Jesus, né? Escrito pelo Miguel. Então, a cada dia tem um devocional para que você possa aprofundar o teu relacionamento de intimidade com Deus. Tércio, Martinha, eu estava pensando aqui, porque realmente, né, a palavra de Deus vai nos dando essas instruções, né? Olha, não fica no campo apenas do pensamento, do intelecto e do sentimento de crer em Deus. Traz isso para a prática, né? E aí Deus nos impulsiona e nos lembra com a sua palavra de que, vindo para a prática, lembra da motivação, porque não é para fazer para orgulho pessoal ou por qualquer outra motivação. Quase que pode dar uma sensação de, ixi, não sei se eu vou fazer alguma coisa então, porque é tanta situação. Eu acho que é importante a gente se lembrar que é justamente o próprio Deus que vai nos capacitar para isso, né? Porque acho que pode ser uma das razões que as pessoas vão ficando assim, eu acho que então vou só ouvir, né? É melhor do que praticar. Só que tem uma instrução que nos impulsiona justamente para a prática. Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Leandro, eu queria até sugerir que você que está ouvindo, né, a nossa igreja pudesse ler a carta de Paulo a Tito, né? Ela amplia essa visão de boas obras. Paulo vai ajudar Tito realmente ali enquanto pastor, para que ele possa formar líderes, instruir líderes, e ele vai falando para Tito ensinar a homens mais velhos uma série de coisas, depois ensinar a mulheres mais velhas uma série de coisas, para que essas mulheres mais velhas ensinem as mais jovens, depois ele vai falar e instruir os jovens, depois ele vai falar e instruir os escravos, os servos, os empregados, né? Nós somos trabalhadores. E quando ele vai dando essas instruções, é muito interessante observar isso no texto. Porque depois que ele dá todas essas instruções a todos esses grupos, ele termina dizendo assim, olha só, porque a graça, ele diz assim, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, né? Então ele vai falando, termina com essa palavra, que essa graça de Deus, ela nos ensina realmente, salvou, né? Manifestou salvação,
nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, até o dia que nós receber realmente a manifestação da presença de Deus com a volta de Cristo Jesus. Só que ele termina assim, ó: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. Então, a razão da morte de Jesus, né? Nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, exclusivo dele, dedicado à prática de boas obras. Interessante, ele termina dizendo: exorte isso, você deve ensinar isso, repreender com toda autoridade, ninguém despreze você, Tito. Por que ele está falando sobre isso? Né? De novo, lá no capítulo 3, no versículo 14, ele diz: quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Voltando, né? A questão de que a fé sem obras ela é improdutiva. Só que isso que ele fala aqui, a gente precisa entender. Ele fala isso dizendo que Deus está realmente purificando para si um povo particularmente seu para a prática das boas obras, depois que ele orienta os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Então, tudo que ele orienta aos homens, às mulheres mais velhas, às jovens, aos escravos, aos empregados, tudo isso são boas obras. Por exemplo, né? Aqui ele fala: ensine aos homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadio na fé, sadio no amor, sadio na perseverança. Ele fala às mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras, não serem escravas de muito vinho, a serem capazes de ensinar o que é bom. Aí assim, se as mais velhas viverem assim, elas poderão orientar as mais jovens a amarem os seus maridos e filhos, a amarem seus maridos e filhos como boa obra, a serem prudentes e puras, a serem bondosas, a serem sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada, né? Aos jovens ele vai encorajar que eles sejam prudentes, para que o próprio Tito pudesse ser um exemplo para eles, fazendo boas obras, no ensino dele, podendo viver e mostrar no ensino integridade, seriedade, linguagem saudável, de tal maneira que não pudesse ser realmente envergonhado. Quando ele fala sobre os empregados, por exemplo, ele vai falar para que aqueles que são empregados, que submetam em tudo a seus senhores, que procurem ser agradáveis, a não serem respondões aos seus chefes, patrões, a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraentes em tudo o ensino de Deus, para que possam atrair pessoas. Olha só, depois que ele diz tudo isso, ele fala: Deus purificou para si um povo particular, para ele, dedicado à prática de boas obras. Então, tudo isso aqui reflete a fé. É isso que ele está dizendo. E o propósito, você vê claramente que é atrair as pessoas, né? Então, os frutos, as boas obras, elas falam alto. Mas o propósito dessas boas obras é atrair pessoas a olhar para quem? Para nós ou para Deus? Para Deus. Então, as pessoas, o evangelho de Deus brilha. E as boas obras, a nossa vida vai atrair pessoas para Deus, né? A gente vê também, Lê, em 2 Pedro, ali, a gente já falou sobre esse texto em outros momentos. Em 2 Pedro 1, ele fala sobre a gente ter recebido a fé de Deus. Mas no versículo 5 ali do capítulo 1, ele fala assim, ó: por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, são todas boas obras que acrescentam a nossa fé e que, ao mesmo tempo que acrescentam a nossa fé, resultam da nossa fé. Então, é algo que realmente nos mostra, né? E mostra Deus em nós. E o evidencia, né? Evidencia. Então, vamos trazer isso bem para o dia a dia agora. Por exemplo, eu digo que eu tenho fé em Deus. Só que lá no meu trabalho com o meu chefe, eu sou respondão, eu roubo, eu sou desobediente, né? Eu não me submeto ao meu líder. Quer dizer, que fé é essa? É isso que
Paulo está falando, Tito, você precisa ensinar isso, precisa ensinar aos homens mais velhos que eles precisam ser saudáveis no amor à sua esposa. Como é que você diz, os homens dizem que têm fé em Deus, mas eles não tratam a sua esposa dando a sua vida por elas como Cristo sacrificou a vida pela igreja? Ou mesmo a esposa, né? Quando a gente pratica toda aquela lista de Tito 2, né? De amar o marido, amar os filhos, ser prudente, né? Ser submissa e tudo mais, fala que a palavra de Deus não será blasfemada, que é o quê? É mais uma vez apresentando o evangelho de Deus, a palavra de Deus como algo acreditável, algo que realmente é verdadeiro. Olha, ela lê, ela acredita nisso, mas ela vive isso, e é visível a diferença dela como esposa, ou como mãe, ou na sua casa, né? Aqui quando fala, por exemplo, as mulheres, né, que elas estejam ocupadas em casa, né? É muito forte essa expressão, porque muitas mulheres hoje só querem estar fora, trabalhando fora, né? E quando fala ocupadas em casa aqui, é que elas estão com o coração voltada para o seu lar, com o coração voltada para seu marido, seus filhos, para as necessidades, para a sua missão, para o seu cuidado. Quer dizer, todos nós precisamos entender que fé começa em casa, gente. Fé começa em casa. E de casa para fora, nós vamos revelar um Deus vivo e expressar realmente esse Deus na nossa história, né? Muito bom. É a mesma palavra, o mesmo Deus que nos instrui a repartir com o necessitado é o mesmo Deus que me instrui e me capacita a ser amável com a minha esposa, né? Então, perceber isso e perceber e reconhecer que é esse Deus que vai nos cuidando para viver dessa forma integral, né? E é muito, muito bonito. Gente, vamos lá, 11h35, Tércio Martinha. Esse nosso desafio do tempo aqui, ele é gigantesco. Lembrar que na sexta-feira teve uma ação muito jóia, a segunda ação do nosso drive-thru, né, do café. Então, mais pessoas passaram lá e toda sexta-feira está tendo essa ação, então, das 2h até às 6h. Tem sido lindo, hein? Muito legal, né? Passa lá, pegue o seu café no drive-thru. Lembrando, então, que a renda dessa ação está sendo revertida justamente para amar e cuidar de famílias que estão passando por necessidade nesse tempo, né, nesse contexto todo. Lembrando, gente, que tem princípios na palavra de Deus que vão ser extremamente necessários de serem aplicados nesse tempo, em todo o tempo, né? Mas falando desse tempo de crise, de contexto, de pandemia, o princípio da fidelidade a Deus e da generosidade, né? São princípios vivos que estão na palavra, que vão fazer com que a gente possa ser família de Deus, um cuidando do outro. Então, a fidelidade a Deus na consagração do nosso dízimo e a generosidade em ofertar, né? Então, essa forma do café é uma forma de você ser generoso, né? Você está adquirindo um café especial em parceria com a William Sons, né? Mas mais do que um café especial, você está compartilhando amor, fé e esperança. Então, seja parte, faça parte, consagre a Deus o seu dízimo com fidelidade e seja generoso. Você que hoje está em condições de ofertar, de ser generoso, faça isso, porque é a maneira como Deus vai nos impulsionar a continuar amando e cuidando. Lembrando que já são mais de 200 famílias que nós temos tido a oportunidade, o privilégio, a responsabilidade de, como igreja, ser extensão do amor e do cuidado de Deus, do socorro de Deus. Então, mais de 200 famílias que estão sendo cuidadas, amparadas, socorridas, né? Então, mantenha a sua fidelidade a Deus e mantenha a sua generosidade também. Tércio, Martinha, nós estamos indo para os minutos finais da nossa live. Vou me arriscar aqui a entrar numa pergunta que tem a ver sobre tempos finais. Já que estamos nos minutos finais, a gente pode entrar, então, falando sobre tempos finais, sobre julgamento final da igreja. Apocalipse. Gente, 11h36, nós vamos entrar nesse assunto. Vamos ver o que Deus nos ajuda aí. E as recompensas por praticar uma vida de fé e boas obras. Esse assunto é lindo, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre isso?
O assunto galardão, né, recompensa, realmente é muito pouco falado hoje em dia, né? Mas ele diz muito sobre o nosso futuro, mas é como um reflexo do nosso presente. Então a gente percebe que o futuro, né, o céu, a nova Jerusalém, onde nós iremos morar, a gente vai viver muito do que nós plantamos também aqui, né? A gente vai receber a recompensa. Então, a gente não pode, às vezes, falar, eu vou fazer aqui, ou não fazer, eu vou ganhar a mesma coisa no céu. Não, no céu vai ser diferente. A gente não sabe como isso vai ser mensurável, porque nós somos iguais, e ninguém vai se sentir mal, ou menos, ou mais, não. Mas as recompensas virão, né? Porque a gente vê ali no capítulo 19, o Tércio até citou hoje na palavra, no capítulo 21 a gente vê, no capítulo 20 também, e no capítulo 22 também a gente vê falando sobre que a recompensa, né, que Deus retribuirá a cada um de acordo com o que fez. Né? As nossas obras serão testadas, tudo vai ser lembrado no livro. Todas as nossas obras, a palavra diz, né, em Apocalipse, que estão registradas no livro. E essas obras serão recompensadas. Então, hoje, cada boa obra que nós fazemos, nós precisamos entender que a gente vai ser apresentado diante do grande juiz, né? E em paz a gente vai poder olhar nos olhos dele com as nossas mãos cheias de boas obras, para levar ele em adoração, e ele vai poder nos recompensar por tudo aquilo. Não para a nossa glória, mas porque nós fizemos exatamente para ele. E o texto, a escritura vai dizer que vai passar pelo fogo, né? Toda obra que nós fizermos. E que aquilo que for palha, aquilo que for... Vai ser tudo queimado, né? O que vai resistir é aquilo que realmente... tiver centrado na motivação genuína de glorificar o nome de Jesus. Não é qualquer avaliação, né, Tércio? Realmente é uma avaliação, a avaliação profunda da obra mesmo, né? Sem dúvida, né? E saber que nossa igreja, né, a igreja de Jesus, ela está aguardando o dia do encontro com o Cordeiro, né? O dia do casamento com o noivo, né? Nós, a igreja, a noiva, que estamos aí nos preparando para esse encontro, a nossa roupa, né, como a gente falou aí, beleza, tá bom, mas a Martinha está aí, ela está escrevendo sobre isso, mas estamos nos aguardando, realmente aguardando esse belo encontro, e as nossas obras, elas fazem parte diretamente desse dia do encontro com o nosso Senhor Jesus, com o noivo, né, desse encontro aí, maravilhoso. Eu acho que é um impulso, sem dúvida alguma, do alto, né? Poder ser lembrado a cada dia que tem um pai amoroso, um justo juiz que está olhando e que nós prestaremos contas, né? E que ele promete, cara, tem uma recompensa das minhas mãos para um coração que crê em mim e para mãos que colocam em prática com uma motivação que vai me glorificar, né? Eu acho que isso precisa estar mais presente no nosso dia a dia mesmo, né? Porque acho que o dia a dia vai nos sufocando, né, trazendo as questões do bate-papo da semana passada, os espinhos, as pedras vão nos sufocando, e eu preciso lembrar, peraí, tem uma boa mão de um agricultor aqui, né, do bom agricultor, que está fazendo algo sobre a minha vida e que vai trazer uma recompensa das mãos dele mesmo, né? Acho que isso precisa mexer mais com a gente, né, Tércio Martinha? Absolutamente, certeza, né? Absolutamente, né? Essa é a motivação, né? Nós fazemos para ele, para a glória dele, e é dele que vamos receber realmente não só a avaliação, mas a recompensa no último dia. Bendito seja o nome do Senhor. E poder trazer isso, né, Tércio e Mar, pensando assim, né? Olhar com outras perspectivas quando fizermos algo e não tivermos nenhum reconhecimento, deixar provavelmente um coração sincero diante de Deus vai permitir que venha não fui reconhecido, mas não parar aí, né? Falar assim, Deus, eu quero ser lembrado por ti, que a recompensa vem de ti, né? Então essa é a transformação, né? Isso é acumular tesouros no céu. É quando a gente faz tudo que a gente faz aqui na terra, mas focado no céu.
porque a gente está acumulando tesouros que valem a pena quando a gente faz boas obras, quando a gente tem atos justos, ou quando a gente faz ações de amor, ou o próprio fruto do Espírito, né? Que é tudo isso. O fruto do Espírito são as boas obras, que é amor, alegria, fidelidade, mansidão, perseverança, né? Tudo isso são boas obras. Então, quando a gente tem essas ações em prática na nossa vida, a gente está semeando para a eternidade. A gente está acumulando tesouros no céu. Isso que é Muito lindo, bom. né? Eu gosto muito do texto de Gálatas 6, né, que fala assim, no 6:9, fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Muito bom. E fiquei aqui impulsionado aí pela palavra, né, pensando assim que nessa jornada de restauração vai chegar momentos onde, sim, o coração sincero vai lamentar diante de Deus: pô, Deus, não fui reconhecido, e Deus vai nos lembrar de que é Ele que vai recompensar, mas eu fico vibrando de perceber que a restauração que Deus quer fazer em nós vai passar por quando fizermos algo e não formos reconhecidos, a gente já passa a vibrar com isso, né? E não desanimar. Beleza, não foi reconhecido, então tem uma recompensa especial tua realmente. Exatamente, né? exatamente. Essa é a restauração, tudo, né? Muda toda a perspectiva. Tércio Martinha, 11h43, deem seus recados do coração para a nossa amada igreja, para os nossos amigos, as palavras finais de vocês. Você. Eu quero agradecer a igreja, né? A gente tem sentido a igreja unida mesmo nesse isolamento, né? E é tão gostoso a gente, de alguma maneira, sentir esse impacto. A gente encontrou algumas pessoas na sexta-feira lá no café e foi muito bom ver o rosto mais de perto, ainda que não pudesse ver a boca, que todo mundo estava de máscara, mas a gente... Os olhos, né? Os olhos falavam. Os olhos falavam. Claro que a gente sente muita falta, mas a gente sabe que é um tempo e que tudo isso a gente vai poder só acumular saudade para a gente poder aproveitar quando a gente se encontrar, né? Então, hoje, não se esqueçam de fazer o bem, porque tudo, e não desanimem, né? Porque no seu tempo nós colheremos. Amém, amém. Amém. Igreja querida, a gente tem orado para que cada encontro nosso, cada palavra aqui possa nos ajudar a nos parecer mais com Jesus, né? Nós estamos querendo encher a nossa cabeça de conceitos, estamos querendo encher a nossa vida de ações que reflitam os nossos conceitos. Amém. E esse é o desafio que fica para a nossa igreja. Nós queremos andar nessa cidade, por onde Deus nos mandar, tendo uma vida que reflita a nossa fé. A gente está com saudade aí demais de vocês, entendendo mesmo que estamos sendo provados, né? Provados enquanto a essa igreja que transcende ao prédio, essa igreja que está conectada pela fé em Jesus, por relacionamentos profundos que vão além do encontro nosso de domingo num prédio. A gente sabe disso. Então, a nossa igreja, ela está sendo realmente passada por um processo importante, onde vamos prevalecer e vamos realmente manifestar essa fé que transcende o domingo, que transcende o prédio, que transcende a liderança de um pastor ou de alguns pastores, para uma liderança, para uma igreja que é de um sacerdócio vivo, onde cada um de nós é um sacerdote, exercendo seu ministério de casa para fora, todo dia da semana, e não num lugar sagrado, mas em todo o tempo, porque sagrados somos nós, a habitação de Deus. Então é isso aí. Vamos seguir aí, Igreja Viva, até o momento que a gente vai poder se reencontrar fisicamente para continuar essa jornada. Amém, amém, amém. Tiago, o seu tchau. Tchau, igreja, um abraço a todos, bom domingo, uma alegria de novo encontrá-los aqui mesmo que virtualmente. Um abraço. Uau, demais, muito lindo. Gente, muito bom que a palavra de Deus, que esse bate-papo aqui, cristocêntrico, firmado na palavra, possa te impulsionar a viver um dia de cada vez com reflexões vivas que vão te encorajar à prática da sua e da minha fé em Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Paizão, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra ela é viva
A tua palavra nos atualiza. Tem uma versão hoje do Leandro que é para ser melhor do que a versão de ontem, porque a tua palavra e a tua presença em mim, Deus, quer gerar isso. Muito obrigado. Nós queremos te agradecer porque instruções vivas, Deus, passam por todas as áreas da nossa vida. Tu quer nos levar e nos conduzir com um relacionamento sincero contigo, real contigo, para que isso tenha, Deus, efeito no Leandro como pai, no Leandro como filho, como esposo, como amigo, em todas as dimensões. Obrigado porque tu quer isso para todos nós, teus filhos amados. Não é algo que é para uma pessoa, para um tipo de pessoa. Tu tem isso para todos os teus filhos e para todos os lares, Deus. Nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente, nós oramos pelas demais autoridades mundiais. Nós queremos praticar um princípio que está na tua palavra, de intercedermos, Deus, por aqueles que estão tomando decisão. Nosso princípio e nossa prática de orar por governantes não se limita a nenhum partido político, Deus. Nós nos aliançamos com a tua palavra que nos orienta a orar por todos os governantes, Deus. Amém. Queremos orar dessa forma nessa manhã. Queremos te pedir, Deus, que tu nos instrua para que a nossa maneira de viver não cause curto-circuito na outra pessoa, mas pelo contrário, que a nossa maneira de viver, aquilo que nós falamos, aquilo que nós postamos, a maneira como a gente lida em casa ou fora de casa, que seja uma maneira que primeiro agrade ao teu coração, Pai. Amém. Que nós possamos viver dessa maneira e que, como consequência disso, isso também cause a compreensão nas pessoas de que nós estamos sendo movidos por Ti. Já não mais por nós mesmos, já não mais pelos nossos achismos, mas pela Tua presença em nós e pela Tua palavra que está nos tratando e nos restaurando um dia de cada vez. Muito, muito obrigado. Nós te agradecemos juntos aqui em oração pela fidelidade da Tua igreja e, em especial, e falando de forma muito específica também, Deus, pelos nossos 84 anos como igreja. Obrigado pelos discípulos lá de trás que foram fiéis a Ti, Deus, que obedeceram a Tua palavra, Deus. Obrigado por essa fidelidade e generosidade que foi plantada lá atrás e que hoje nós podemos estar participando dessa grande lavoura, Deus, dessa grande plantação, onde fidelidade e generosidade continuam sendo, Deus, a forma como Tu nos instrui a praticar e a viver no nosso dia a dia. Amém. Nós te agradecemos. Obrigado, muito obrigado por esse dia. Que nesse dia, no dia de hoje, dia 17 de maio, a gente possa viver aquilo que Tu tem preparado e planejado para cada família, para cada pessoa, Deus. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Feliz aniversário. Abração. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.